Atenção, emissoras que formam o sistema de rádio que transmite o Conexão 98 para o toque de 5 segundos. No ar, Conexão 98, o poder da comunicação a serviço da sociedade. Conexão 98, a notícia com credibilidade e imparcialidade. Repercute em todo o estado de Minas Gerais o dramático depoimento concedido com exclusividade a 98 por esposa de militar que colocou fim à própria vida com problemas psicológicos. As fortes declarações e denúncias abrem a discussão sobre o grave problema do aumento dos casos de suicídio em servidores de segurança pública de Minas Gerais. Deputado estadual aciona Comando Geral da PM Mineira. Ele quer apurar as causas e circunstâncias da morte do Cabo Leandro. Parlamentar quer saber por que o militar teve atestado negado por médicos da corporação e afirma é preciso mudar a legislação na transferência de policiais por medidas disciplinares. A Associação de Prevenção e Combate ao Câncer convida a população para evento que visa arrecadar recursos para comprar ar-condicionado, visando melhorar o atendimento para pacientes do Hospital Bom Samaritano. Homem é assassinado a golpe de faca durante desentendimento em um bar na comunidade de Potonzinho. Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi preso em flagrante com a arma supostamente usada no assassinato. A Associação dos Praças promove comemoração diferente, brincadeiras e atividades físicas em comemoração à Semana da Criança. Motorista e passageiro morrem no capotamento de um automóvel na região de Jequitinhonha. 3 pessoas são conduzidas à delegacia acusadas de envolvimento com roubo de uma motocicleta em Poté. Comerciantes reclamam dos impactos negativos nas vendas com o aumento da fiscalização e a apreensão de vans do transporte alternativo em Teófilo Otoni e região. Caminhão que transportava manteiga tomba próximo à Ponte Torta na BR-418. Motorista gravemente ferido passou horas preso nas ferragens até ser resgatado. Grupo Gepar prende homem e mulher acusados de tráfico de drogas e localiza mais de 1 quilo de maconha em operação no bairro Manuel Pimenta. Cruzeiro vence a primeira partida fora de casa no clássico contra o Corinthians e dá passo importante para se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atlético derrota o Santos em Belo Horizonte e volta a sonhar com uma vaga no G6 do Brasileirão. América de Teófilo Otoni empata com Sporting Cristal e time do distrito de Mucuri conquista a Copa Certo de Futebol Master. Aranãs derrota Teófilo Otoni no jogo de volta e fica com o título da Copa Aranãs 2019. Ocorrências policiais de destaque, notícias de última hora, reivindicações e protestos do quadro Conexão Comunidade, no ar pela 98 FM, Teófilo Otoni Minas, Rádio Integração, Novo Oriente de Minas, Rádio Michael, FM de Ladainha, Rádio Nossa de Pavão, Liberdade de Poté, Mania de Franciscópolis, Rádio Cidade de Ataleia, Rádio Gospel de Malacacheta,
Rádio Rio Gospel de Frei Gaspar e Rádio Web Leste Minas de São José do Divino. Imagens dos bastidores do programa ao vivo na página da 98 no Facebook. Entre e curta a nossa página, compartilhe a nossa live e concorra ainda hoje aos kits dos incomparáveis produtos de limpeza da Aqua Azul. Agora em Teófilo Otoni, 7h05. Bom dia, porque um bom dia começa sempre com um bom café. Café Mucuri é mais puro e rende mais. Conexão 98 e as ocorrências policiais. O Conexão 98 começa destacando lamentável crime de homicídio que aconteceu neste final de semana na comunidade de Potonzinho, onde militares compareceram e receberam informações de que um indivíduo teria sido esfaqueado no local. Ao chegar na referida comunidade, mais precisamente no Bar do Loca, os policiais militares depararam com equipes de pronto-socorro do Corpo de Bombeiros e do SAMU e deslocaram até o local com o intuito de socorrer a vítima. Porém, o óbito foi confirmado ainda no mesmo local onde a vítima foi atingida através do médico de plantão do SAMU. A vítima trata-se de Alexandre Botelho dos Santos, morador do córrego Palmital, comunidade de Itamunheque, que foi encontrado caído ao solo com uma perfuração na região torácica lado esquerdo. Segundo o relato de testemunhas arroladas pela polícia militar e que acompanharam do início até o desfecho desta ocorrência na delegacia de polícia, o autor, Lídio Maciel Costa, depois de discutir com a vítima, com quem tinha uma rixa antiga, desferiu-lhe uma facada no peito e em seguida fugiu, correndo sentido a um matagal existente na parte dos fundos do referente bar. Juntamente com o autor estava um indivíduo de nome Elias Rodrigues Viana, popularmente conhecido como Quito, que ao perceber a aproximação das viaturas policiais também fugiu do local. Após diligências realizadas pelas equipes do GEPAR, pelo Tático Móvel e também pelo CPU, o autor foi localizado e preso, e a faca utilizada no crime, ainda suja de sangue, foi apreendida. O autor foi conduzido à delegacia de polícia civil para as providências subsequentes. As equipes realizaram também diligências até a residência do elemento conhecido como Quito. Porém, os militares foram informados pela esposa dele que o Quito teria chegado em casa ofegante, afirmando que havia brigado no bar e fugiu do local, tomando destino desconhecido. A equipe da perícia técnica foi até a comunidade de Potonzinho para realizar os trabalhos de praxe e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Teófilo Otoni. A sequência da investigação do homicídio compete agora à autoridade de polícia judiciária na Delegacia de Polícia Civil de Teófilo Otoni. 7h15. No último dia 12 de outubro, a polícia militar foi acionada na comunidade de Brejão do Cedro, onde houve uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Naquela oportunidade, os policiais militares foram até lá e, na casa do acusado de autoria, efetuaram uma apreensão de espingarda. E na semana passada, os policiais, comandados pelo tenente Vanner, voltaram até a casa do suspeito desta ocorrência de disparos de arma de fogo em outra operação e arrecadaram outra espingarda, desta vez sendo preso em flagrante o suspeito de ter efetuado os disparos, identificado como sendo Tião Perigoso,
Tenente Vanner traz os detalhes aqui no Conexão 98. A Polícia Militar foi acionada. Um cidadão havia sido alvejado por disparo de arma de fogo na localidade Brejão do Cedro. No local, a guarnição realmente constatou que a pessoa havia sido ferida por esse disparo de arma de fogo e conseguiu, na oportunidade, encontrar na residência do autor uma espingarda de fabricação artesanal, além de diversos insumos, pólvora, espoleta, que são utilizados, nesse tipo de armamento. Contudo, essa arma que foi localizada no dia não era a arma que foi utilizada no cometimento do crime. Posteriormente, a vítima compareceu na sede do 19º Batalhão, nos relatando que novamente havia sido ameaçada de morte pelo autor, conhecido como Tião Perigoso, naquela localidade. Então, diante dessa informação, na data de hoje, a Polícia Militar fez uma operação naquela localidade, sendo novamente encontrada uma espingarda de fabricação artesanal na residência do autor. Contudo, ele não se encontrava no momento em que a arma foi localizada. Em virtude disso, foi feito intenso rastreamento naquela localidade ali, que, diga-se de passagem, é uma localidade grande, uma zona rural que tem de diversos acessos, inclusive até a outras cidades vizinhas, circunvizinhas. Obtivemos sucesso na localização do autor, oportunidade em que ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia. A motivação do crime, da data de 12 de outubro, foi um desentendimento entre vizinhos, considerando que eles moram no mesmo lote e tem uma discussão acerca da propriedade da residência em que o autor atualmente reside. Então a gente já aproveita a oportunidade para alertar aí a população que esses conflitos existentes entre vizinhos, eles devem ser solucionados da melhor forma possível. Não chegando a um acordo, as pessoas elas não podem utilizar das próprias mãos para fazer justiça. Existe o Estado aparelhado para essa finalidade, então a Polícia Militar está nas ruas diuturnamente, 24 horas por dia, para atender as demandas. Então, se alguém sentir seu direito lesado, ao invés de utilizar a força, que aí acione a Polícia Militar para adotar as providências cabíveis a cada caso concreto. 7h19. Novidades. Muitas novidades esperam por você na Marcan Material de Construção. Na Marcan você já encontra com exclusividade a linha de porcelanatos Presságio 2020 da Biancogres. São peças lindíssimas com a qualidade Biancogres que só tem na Marcan. E mais, no showroom da Tramontina, simplesmente encantador. Fornos, cooktops, coifas, micro-ondas, tudo lindo, prático e funcional para deixar a sua cozinha digna de Masterchef. É como você já sabe, na Marcan você encontra os produtos em ofertas todos os dias no interior da loja. Marcan Material de Construção, construindo com você. Avenida Sidônio Ottoni 633, o telefone 3522-2379, próximo à feira coberta do bairro Bela Vista. 7h20. Motorista e passageiro morrem no capotamento de um automóvel na BR-367, na região de Jequitinhonha. Vamos trazer os detalhes deste grave acidente registrado no final de semana, envolvendo um veículo que saiu de Belo Horizonte. Os detalhes, Tenente Reinaldo, Polícia Militar Rodoviária. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender um capotamento com 2 vítimas fatais na BR-367, cidade de Jequitinhonha. O passageiro, antes de falecer, conversou com os policiais militares e afirmou que teriam saído da cidade de Belo Horizonte logo após o serviço e que deslocavam sentido a cidade de Salto da Divisa. Em dado momento, o motorista perdeu o controle direcional e capotou. Em relação a esse tipo de acidente, a Polícia Militar Rodoviária orienta aos condutores que planejem essas viagens
mais longas, com previsão de locais para alimentações leves e descanso, tendo em vista que o cansaço engana o motorista, o surpreende e quando ele menos percebe, o sono chega e ocorrem os acidentes. A Polícia Militar Rodoviária tem realizado operações pontuais na BR-367, uma vez que no ano de 2019 foram registrados acidentes com vítimas fatais, mas somente as operações não são suficientes. A conduta dos usuários da via, de forma consciente e responsável, contribui para um trânsito seguro para todos. 7h22 e agora eu vou falar para você que está precisando de um colchão ou um estofado para sua casa. A hora de comprar é agora. Os preços nas lojas Sim estão imperdíveis. À vista, em 12 vezes no cartão, sem entrada e sem juros, ou em até 15 vezes no carnê. Colchão de casal solteiro e todos os tipos de camas box. E na linha de estofados das lojas Sim, tem sofá de canto, sofá de 3 e 2 lugares e todos os modelos de retrátil. O que você está esperando, minha amiga, meu amigo? Corra até loja Sim, mais próxima de você. Poté, Ladainha, Novo Cruzeiro, Setubinha, Coroaci e aqui em Teófilo Otoni tem loja Sim em 2 endereços. Engenheiro Argolo, 164, Antigo Universal, hoje ali o Tia Tequinha. E tem loja Sim também na Epaminondas Otoni, 843, ao lado da Max Shop. Você não pode perder. Atenção, hein? Estas ofertas são por tempo limitado. Então, não perca tempo. Vá correndo para as lojas Sim. Um homem e uma mulher foram presos acusados de envolvimento com tráfico de drogas pela equipe do GEPAR, no bairro Manuel Pimenta. O homem de prenome Igor e a mulher de prenome Ângela Maria. Com eles, a polícia teria efetuado a apreensão de mais de 1 quilo de maconha, dinheiro e outros produtos ilícitos. Cabo Micael do GEPAR traz os detalhes aqui no Conexão 98. A Polícia Militar recebeu informações dando conta de algumas drogas escondidas no aglomerado do Morro do Eucalipto. E a Polícia Militar, através do GEPAR, deslocou até aquela localidade para tentar ver a veracidade dessas denúncias. Durante a incursão, nós acabamos deparando com o Igor Cardoso Rosa e a Ângela Maria, já conhecidos aí no meio policial por tráfico de drogas, onde a Ângela Maria se encontrava entregando uma certa quantia de dinheiro para o Igor. Realizamos a abordagem aos 2 indivíduos e constatamos que o Igor se encontrava na posse de a quantia de R$80 e a Ângela Maria se encontrava com uma vasta quantia em dinheiro e 21 pedras de crack e 2 buchas de maconha que se encontravam em seu bolso. Num primeiro momento, o Igor apresentou uma versão alegando que tratava-se de um dinheiro que ele tinha emprestado para a Ângela Maria e num segundo momento apresentou uma segunda versão relatando que o dinheiro tratava-se de uma calça que ele teria vendido para ela. Mas o que demonstrou pra gente ali é o indício de tráfico de drogas. Realmente os dois já têm passagens por essa modalidade. Inclusive, recentemente, a Ângela Maria foi presa nessa mesma modalidade de tráfico de drogas. E durante as incursões, nós intensificamos os trabalhos, mesmo após a prisão desses 2 indivíduos, e conseguimos localizar aí algumas balanças de precisão e 2 tabletes de maconha prensada que estão sendo contabilizados ali, que possivelmente 1,5 kg de maconha mais ou menos. Ou já serem contumazes, reincidentes, há um agravante nisso? Com certeza, já são contumazes, já são reincidentes nessa prática delituosa. Trata-se de um agravante que possivelmente poderá ser apreciado pela autoridade de polícia judiciária, bem como pelo Poder Judiciário aí na análise do inquérito,
que esses dois possivelmente irão ocorrer. O resultado da ocorrência mostra, mais uma vez, a astúcia dos militares envolvidos nessa ocorrência. Com certeza, os militares do GEPAR, eles são treinados, eles são capacitados para essa atividade nos aglomerados da Zona Sul de Teoflotone. Como vocês vêm acompanhando, é uma atividade bastante minuciosa, uma atividade que demonstra um conhecimento do local, um conhecimento das pessoas que residem naqueles aglomerados. Contudo, essa perspicácia, essa insistência dessa equipe do GEPAR tem gerado bons frutos, boas apreensões de drogas para o bem da sociedade de Teoflotone. 7h27, o repórter Josilei Silva conversou com o acusado, o Igor, que negou ser o proprietário da droga apreendida pelo grupo GEPAR na região do bairro Manuel Pimenta durante esta incursão. Eu vou conversar aqui com o Igor Cardoso, que está conduzido. Igor, de quem é a droga encontrada? Eu não sei de quem droga não. Mas, de acordo com as informações, foi encontrado com você, inclusive até uma quantidade em dinheiro. Como explicar a situação? Não, comigo não. Então não tinha dinheiro com você? Não, que não pegou nada comigo não. Tá, você não tem esse costume, você não está envolvido aí com tráfico de drogas? Não, vocês fazem o que vocês querem, eu não sei de nada não. Ah, mas a polícia te trouxe por quê? Eu sei lá, ué. Você estava de gaiato então, aí de repente apareceu a droga lá e aí estão te acusando? Seria mais ou menos por aí? Tá me acusando, né? Tá de bonde conseguiu, né? Tá, mas você estava onde no momento que a polícia encontrou essa droga lá? Eu tava em casa, na minha casa. E a droga estava onde? Eu não Qual é a sei. sua versão disso? Onde é que os policiais encontraram a droga e o dinheiro ali? Eu não sei não, de onde que eles encontraram não. Eu queria deixar bem claro que eu estou aqui para ouvir a sua versão, eu quero acreditar na sua palavra. O que foi que aconteceu então? Por que você veio conduzido? Eu não sei, aí eles devem saber, ué. Eles que me algemaram. Então o policial não foi que sua cara te trouxe aqui? Uai, só pode ser, né? Aí essa versão do Igor quanto a essa situação, material nesse momento sendo contabilizado pela polícia militar aqui do local. Eu vou saber da outra conduzida agora se ela quer falar alguma coisa em seu favor. Você quer falar com a gente aqui a respeito dessa... Tem nada a dizer? O dinheiro, o Igor afirma que não estava com ele, estava com você? Bem, ela não quer falar, um direito que ele assiste, né? Tá aqui nesse momento, agora vai trazer as explicações à autoridade judiciária, no caso o delegado de plantão, para averiguar toda esta situação. Da Delegacia de Polícia Civil para 98 FM, repórter Josilei Silva. 7h29, fim de ano, férias, passeio, ir para o trabalho. Seu carro em boas mãos é com a Colatina Pneus. Mecânica em geral, alinhamento e balanceamento, troca de óleo, pneus nacionais e importados para automóveis de passeio e caminhonetes. Colatina Pneus, o seu carro em ótimas mãos. E mais, divide suas compras em até 6 vezes no cartão. Vá para a Colatina Pneus, faça uma visita, revise o seu veículo com profissionais qualificados. Colatina Pneus, Avenida Alfredo Sá, Rio Bahia, 3103. Colatina Pneus, ligue 3523-3722. Agora são 7h30. Vamos fazer a pausa aqui no Conexão 98, agradecendo Simone Lopes, Antônia Santos de Jesus e Andréia Fonseca Barbosa, o Gutinho de Topázio, a Maria Ceissa, a Zilda Guedes Guzmão e Varlene Scofield, a Marina Dreia, a Keila também está aqui conosco, ainda a Cristina Melo, o Wilson Martins, Diniz Ribeiro, Antônio Neiva, a Elza Silva lá da Vila do Jorge, e mandando um abraço também para a amiga Jaqueline lá no bairro de Fátima. Rúbia Leandra, bom dia. Conosco Andrine Dini, Judinei Melo, bom dia. Wanderson dos Anjos, Clarice Aranã, Gildete Silva, bom dia a todos da 98, que Deus proteja vocês, obrigado. Zaqueu Aguilar, bom dia. Lu Alves, Wilson Júnior, Wilson Titifu,
também está curtindo a 98. O Almir Martins está em Belo Horizonte, ligado no programa todos os dias. O Renan Santos diz aqui: Vanilson, bom dia, pelo amor de Deus, nos ajude. Desde sexta-feira que não cai uma gota d'água aqui na Vila Esperança. Já estamos desesperados, não sabemos o que fazer. E ontem foi um dos dias mais quentes de Teoflotone, né? Ontem e anteontem. Você imagina o cara sem uma gota d'água. E não foi só lá na Vila Esperança, não. Moradores do Pindorama reclamando. Moradores do bairro São Cristóvão reclamando. Moradores da Vila Esperança reclamando. Não sei o que está acontecendo, porque a Copasa nem satisfação não dá aí para os seus usuários, para os seus clientes. O que a Copasa faz é soltar agora um comunicadinho. Ó, a Copasa quer ouvir você. Ouvir você pra quê, Copasa? Você tem que resolver os problemas que estão afligindo a população de Teoflotone. Na semana passada nós fizemos apelo aqui, vários dias sem água no Pindorama, passou o final de semana inteiro sem água e nada foi solucionado, nem uma notazinha sequer para explicar qual que é o problema. Aí quando a gente cobra, é a imprensa que pega no pé da Copasa. Sinceramente não dá, né? A coisa tá complicada, o pessoal cobrando aí da Copasa para que tome providência. Um calor insuportável como esse que tá fazendo aqui em Teoflotone, o cara ficar sem uma gota d'água. Deixa eu abraçar aqui também Mércia Maciel, Tina Prates, o José Francisco tá parabenizando aqui pelo programa, ele tá em Várzea Paulista. Charles Santos, lá da Casa de Franco São Cristóvão. Letiano Pio Neto, muito obrigado pela audiência, o Pio Enfermeiro em Ouro Verde. Meire Santos, Nádia Maria Sena, Elaine Duarte, obrigado pela audiência. Tadeu Sander, Jaqueline Caldeira Martins, bom dia. Aécio Gomes Bredoff, Ivone Onofre, Ana Lúcia Seilert. A Neide Ramos também tá mandando um alô para todos lá do Indaiá, a mãe dela no córrego Brejaúba e todos os familiares. Neuzinha Lisboa, bom dia. Laninha Esteves, Alan Novaes, o Mauro Somerlati. O Alan Novaes está dizendo: saudade da minha cidade Teoflotone. Abraços diretamente aqui do frio da Espanha. Valeu, tá bem aí, né? Tá na Espanha. Tempozinho agradável, um tempozinho frio. Aqui o calor tá algo realmente impressionante, viu, Alan? Grande abraço pra você aí. Marivone Batista, Marco Rodrigues de Souza, bom dia. É o Marco da Vila Jacaré. A Maria Ramalho, parabenizando aqui pelo programa. Paula Nico, Fábio Costa Amaral, Adelina Oliveira da Fazenda Saudade, Bruna Roque, Marília Martins, enfim, são inúmeras pessoas que nos acompanham aqui no Conexão 98. Não dá tempo da gente registrar todo mundo, na medida do possível a gente vai passando aí os nomes e agradecendo sempre o carinho e o prestígio da audiência de todos vocês. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco repercute em todo o estado de Minas Gerais o dramático e comovente depoimento concedido com exclusividade à Rádio 98 pela esposa do militar que colocou fim à própria vida com problemas psicológicos. As fortes declarações e denúncias abrem a discussão sobre o grave problema no aumento de índices de casos de suicídio dos servidores da Segurança Pública de Minas Gerais. Deputado estadual diz que acionou o Comando Geral da PM Mineira para apurar as causas e circunstâncias da morte do Cabo Leandro. O parlamentar quer saber por que o militar teve um atestado negado pelos médicos da corporação e diz que é preciso mudar a legislação no que se refere à transferência de policiais em punição por medidas disciplinares. Estes e outros assuntos já aqui no Conexão 98, que volta rapidinho logo após o intervalo comercial. 98 FM. Você está ouvindo Conexão 98 com Vanilson Souza. Notícias. 7h43, vamos aos apelos aqui, ó. Bom dia, Vanilson. Mais uma vez venho deixar minha insatisfação com os serviços oferecidos pela Copasa. Sou residente no bairro Monte Carlo, na parte alta,
Informo que existe uma caixa d'água no bairro que serve apenas para decoração. Haja vista que a água só chega às torneiras por volta da meia-noite. Aí pergunto, como uma pessoa que não tem um reservatório d'água em casa vai lavar roupas ou dar banho em crianças meia-noite? Fica aqui o meu repúdio e a minha insatisfação pela irresponsabilidade desta empresa. Luciano, Rua da Caixa d'Água, bairro Monte Carlo. Parece até uma ironia, né? Rua da Caixa d'Água e a água só cai meia-noite. Eu vou te contar, viu? É complicado, é muito complicado realmente o que está acontecendo com a Copasa aqui em Teófilo Otoni. O Paulo Marreco está colocando aqui, ó, que segundo informações da Copasa, quando ele cobrou sexta-feira a respeito da falta d'água nas localidades, disse que a bomba d'água deu defeito, mas que já tinha solucionado o problema. Se solucionou, não solucionou tanto assim, né? Porque tem gente reclamando da falta d'água aí na Vila Esperança e em vários outros pontos de Teófilo Otoni. E o Paulo Marreco acrescenta que são a falta de respeito com a população. Vanilson, bom dia, sou a Cida, gostaria muito de mandar um alô para minha filha, a Iessa, que está fazendo aniversário hoje em Portugal. Diga que a amo muito e estou com muita saudade. Beijo da mãe dela. Alô, Iessa, em Portugal. Parabéns pra você, viu? Muita saúde, muito sucesso na sua vida. Um feliz aniversário. Receba o abraço aí da sua mãe, a Cida, do bairro Teófilo Rocha. 7h45. Deixa eu dar uma notícia triste aqui do passamento de um grande amigo aqui na verdade mora em Belo Horizonte, né? Ao longo de vários anos, mas sempre estava conosco aqui em Teófilo Otoni, o nosso amigo Jorge Nolasco, que era casado, né, com a Cássia, o pai do Cassiano, da Roberta. Jorge Nolasco faleceu ontem em Belo Horizonte em decorrência de complicações por uma cirurgia a que ele foi submetido. Jorge Nolasco, durante muitos anos, prestou serviço como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores lá de Belo Horizonte. Estava constantemente presente aqui na Vila São João, né, onde tem alguns imóveis e empreendimento aqui na nossa cidade. E ontem, lamentavelmente, nós tivemos aí essa notícia triste do passamento do nosso amigo Jorge Nolasco, e mandando a esposa dele, a Cássia, o Cassiano, a toda a família enlutada lá em Belo Horizonte, e os parentes também aqui em Teófilo Otoni, os profundos sentimentos de todos nós do Departamento de Jornalismo da Rádio 98. O corpo do Jorge Nolasco está sendo velado lá mesmo em Belo Horizonte, Jorjão, como era chamado carinhosamente pelos amigos, e será sepultado hoje à tarde, às 16 horas, no cemitério Bosque da Esperança, lá na capital mineira. A toda a família, os sentimentos de todos nós aqui da 98 FM. Grande abraço aí para a família enlutada, os parentes lá em Belo Horizonte e também aqui em Teófilo Otoni, do nosso grande amigo Jorge Nolasco, o Jorjão, assessor muitos anos, né, da Câmara de Vereadores lá de Belo Horizonte, e ajudou e contribuiu com muita gente aqui de Teófilo Otoni quando precisava de alguma ajuda, de algum auxílio na capital mineira. Ele sempre lá à disposição, acolhendo e ajudando todo mundo. Que Deus possa recebê-lo aí na sua infinita misericórdia e que a família tenha força e fé para superar esse difícil momento de separação. São 7h47, 7h47, um acidente grave registrado ontem na Estrada do Boi. O tombamento de uma carreta que transportava manteiga, local conhecido como Ponte Torta, próximo ao trevo de acesso à região de Ataleia. O motorista sofreu lesões graves, ficou horas preso nas ferragens. Muito trabalho para o Corpo de Bombeiros e para o SAMU no resgate desse condutor. Houve a necessidade, inclusive, de 2 guinchos para retirá-lo das ferragens. O tenente Reinaldo, Polícia Militar Rodoviária, traz os detalhes desse acidente registrado na manhã de ontem. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender um tombamento de carreta na BR-418, quilômetro 131, nas proximidades da conhecida Ponte Torta. Conforme apurado no local, 2 caminhões seguiam
da cidade de Ataleia, sentido a cidade de Nanuque. O motorista da frente olhou pelo retrovisor após uma sequência de curvas e percebeu que, após passar a ponte, o caminhão que transitava logo atrás perdeu o controle direcional e tombou. Para se ter uma ideia da gravidade do acidente, foram necessárias 2 equipes para prestar socorro, uma do Corpo de Bombeiros e outra do SAMU, e para a retirada do motorista das ferragens foi necessário o acionamento de 2 guinchos. Foi uma ocorrência bastante complexa que durou mais de 5 horas para o atendimento. A pista ficou parcialmente interditada. Vale lembrar que naquela localidade essa sequência de curvas aliada a ponte torta já causou alguns acidentes. O local é bem sinalizado, mas lamentavelmente, mesmo com essa sinalização, alguns acidentes vêm acontecendo. A Polícia Militar Rodoviária orienta aos motoristas, principalmente os veículos de grande porte, que respeitem esses trechos sinuosos da BR-418, que transitem em velocidade bastante reduzida, tendo em vista que, mesmo para aqueles que têm o costume de transitar na rodovia, esses trechos mais perigosos têm surpreendido os motoristas e causado acidentes. Nesse caso, o caminhão transportava uma carga de manteiga que foi liberada para o proprietário. A Polícia Militar Rodoviária vem realizando operações constantes na BR-418. Nesse final de semana, colocamos um policiamento maior devido ao retorno das pessoas que viajaram na Semana da Criança. Não tivemos acidentes relacionados a essas famílias que viajaram, mas registramos sim 2 acidentes, sendo um na sexta-feira e outro neste domingo. 7h50, 7h50. Bom dia, Vanilson, por favor, faz um apelo aí por nós. 3 dias sem água no Viriato. 3 dias sem água também lá no Viriato. A reclamação é do Adriano. Será que tá acontecendo alguma coisa com a barragem? Porque não é possível, ué. Vários pontos da cidade sem água. Alguém da Copasa precisa manifestar aí para dizer o que tá acontecendo. Falta água na Zona Sul, falta água na Zona Norte, falta água na Zona Leste. Tô entendendo mais, ué. Não tô entendendo o que tá acontecendo aí. Faltando água em vários pontos aqui em Teófilo Otoni e o pessoal não dá uma satisfação. Aqui outro apelo, esse aqui é pra prefeitura. Faz um apelo aí, Vanilson, pra prefeitura. PSF de Brejão tá sem médico. Alô, prefeitura, tá faltando médico lá no PSF de Brejão. A reclamação é do Joel Produções. Agora são 7h51. Quero chamar a atenção dos nossos ouvintes. Quem acompanhou o programa aqui da última sexta-feira e ouviu o comovente, emocionante e dramático depoimento da senhora Denise Novaes, saiba agora que o caso ganhou uma repercussão enorme em todo o estado de Minas Gerais. O tema agora parece que finalmente será debatido pelas nossas autoridades e que providências serão tomadas depois, inclusive, de graves denúncias feitas pela esposa do Cabo Leandro, que lamentavelmente colocou fim à própria vida depois de ter sido transferido, de acordo com a família, de forma arbitrária aqui de Teófilo Otoni, por uma questão disciplinar de um processo que havia sido arquivado por um comando da região militar e depois foi desarquivado, não se sabe por quê, por outro comandante que chegou. O policial militar que ficou 40 dias internado numa clínica psiquiátrica em tratamento na cidade de Divinópolis, voltou, transferido de Teófilo Otoni para Araçuaí, teve que se apresentar lá, mesmo com problemas psicológicos graves, teve outros problemas, procurou médicos da Polícia Militar, teve atestado com laudo psiquiátrico negado pelos médicos da PM, e aí, infelizmente, deu no que deu.
O rapaz não aguentou essa luta, esse drama, longe da família, longe da esposa, longe dos filhos, e acabou por colocar fim à própria vida. O caso de Leandro é mais um entre inúmeros registrados aqui no estado de Minas Gerais. Há poucos dias tivemos um agente do sistema prisional lá de Vespasiano, que também colocou fim à própria vida. O depoimento dramático da Denise Novaes, inclusive questionando a falta de apoio da própria instituição para os seus policiais, chegou ao conhecimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O deputado estadual Sargento Rodrigues enviou um áudio dizendo que, inclusive, já acionou a alta cúpula da Polícia Militar e que vai cobrar explicações sobre a morte do cabo Leandro, já que, segundo ele, alguns fatores denunciados pela família foram preponderantes para chegar a este fim trágico na morte do militar. E agora o tema tem que ser debatido pela cúpula da polícia, primeiro nesta questão da saúde dos policiais militares e depois nesta questão da legislação de transferência de policiais por questão de disciplina, como aconteceu com o cabo Leandro. Policiais que são mandados para quilômetros de distância da família, mesmo estando com graves problemas psicológicos, e que a situação acaba levando a atitudes extremas como esta que aconteceu e que chocou a todos nós, trazendo à tona, depois da denúncia desta senhora, o que acontece em grande parte dos quartéis da Polícia Militar e de outras instituições de segurança pública do estado de Minas Gerais. Vamos ouvir o áudio do Sargento Rodrigues, falando da necessidade de apuração do que aconteceu com o cabo Leandro e o agente prisional. Ambos praticaram autoextermínio há alguns dias. Os companheiros e companheiras da segurança pública, estamos acompanhando esses últimos acontecimentos, especialmente do suicídio do nosso companheiro, o cabo Leandro, lá em Araçuaí, que comoveu a todos nós e deixou todos nós da segurança pública muito triste. Assim também como o suicídio que ocorreu no mesmo dia da audiência pública que nós fizemos para debater esse assunto na Assembleia, que foi do companheiro, o agente penitenciário, no município de Vespasiano, no presídio Vespasiano. É um assunto muito sério, complexo, que envolve uma série de variáveis, e nós precisamos cada vez mais enfrentar e discutir essas questões. Em relação ao suicídio do cabo Leandro, já tomamos algumas informações de algumas causas, de alguns fatores que motivaram o nosso companheiro ser levado ao suicídio: transferência, perseguições, distância da família, ou seja, algumas questões, alguns pontos nós já identificamos. E, obviamente, vamos aprofundar nas investigações, nas tomadas de informações referente ao tema. Quero deixar a todos atentos sobre este assunto. Eu estou atento, de imediato acionei o comandante-geral da Polícia Militar, cobrei respostas do comandante-geral da Polícia Militar em relação ao suicídio do cabo Leandro, repassei algumas informações a ele para que ele tomasse algumas providências de imediato, e entendemos que este é um assunto que nós devemos cada vez mais enfrentar e buscar minimizar o máximo possível. A questão das transferências no âmbito da Polícia Militar, no sistema prisional e outras instituições, como forma de punição, de castigo, é preciso ser revisto. Nós estaremos cada vez mais atentos, vamos propor mudança na legislação, fazer o máximo para prevenir esse tipo de fato, de acontecimento que é horrível, que deixa todos nós muito tristes. Estou trabalhando nesse sentido, vamos propor alteração na legislação e vamos também cobrar dos chefes de polícia, dos comandantes, que poderiam adotar posturas diferentes em relação a determinados encaminhamentos no âmbito administrativo. É possível aplicar uma punição sem que essa traga um prejuízo enorme para o conjunto de toda a família. Isso é possível
possível, eu diria, à luz do Código de Ética e Disciplina dos Militares e da legislação vigente, não só dos militares, mas de outras carreiras também. E este é um assunto que nós não vamos descansar, nós vamos continuar buscando o debate, denunciando, fiscalizando e cobrando providências. Quero dizer aqui publicamente que o nosso gabinete está à disposição dos familiares, seja do agente penitenciário ou dos familiares do Cabo Leandro. O gabinete está à disposição, inclusive o jurídico está à disposição para essas famílias. O nosso gabinete também entrará em contato e se colocará à disposição. Mas assuma um compromisso de continuar fiscalizando, denunciando, cobrando e também propor alteração na lei para que isso a gente possa evitar e possa fazer o máximo para evitar esse tipo de tragédia. Deixo aqui os meus sentimentos a toda a família, tanto do agente penitenciário, também dos familiares do Cabo Leandro, e colocamos o gabinete à disposição de todos. 7h59. Eu disse isso aqui na sexta-feira e vou repetir o que disse na sexta-feira, porque eu acho que é uma questão extremamente preocupante. E depois de ouvirmos e nos emocionarmos com o depoimento da Denise Novaes, esse assunto não pode morrer sem encontrar uma solução. Não pode. O que está acontecendo nos quartéis, nos ambientes da segurança pública do estado de Minas Gerais é algo extremamente grave. Extremamente grave. Denúncias de perseguição, como disse a própria esposa, não se sabe por quê, uma coisa que já estava arquivada por falta de provas é reaberta, aí vem uma outra junta e, segundo a família, sem ouvir praticamente ninguém das partes envolvidas, resolve que o militar tinha que ser punido e transferido para a cidade de Araçuaí. Depois da entrevista da Denise Novaes, o que recebemos aqui de denúncias e reclamações do que acontece em quartéis do estado de Minas Gerais é algo que nos espanta, principalmente na questão de saúde dos policiais militares. Muitos deles são criticados e recebem gozações, num termo popular, dos próprios colegas de trabalho quando enfrentam algum problema psicológico, como se alguém gostasse de ficar doente, de sofrer com depressão ou com qualquer outro problema psicológico que seja. E o pior do que isso, e que precisa ser debatido inclusive pelo Conselho Regional de Medicina, até onde chega o poder de um médico de uma instituição, como no caso da Polícia Militar, para negar um atestado com laudo de um especialista, de um psiquiatra. E o pior é que em muitos casos esses laudos são negados por profissionais de outras áreas que nada tem a ver com a psiquiatria. Nós recebemos aqui reclamações e denúncias de atestados de afastamento por problemas psicológicos de militares, contestado por médicos ginecologistas. Nada contra o médico ginecologista, mas seria ele a pessoa mais indicada para contestar um atestado psiquiátrico? Ou atestados contestados por cardiologistas? A mesma pergunta. Seria um cardiologista o profissional indicado para contestar um laudo psiquiátrico de um profissional? E essa história, o militar está fazendo corpo mole. Como é que você vai julgar o que está passando na cabeça de uma pessoa que está em acompanhamento médico, psicológico, se você tem um laudo de um profissional da área da saúde atestando que aquela pessoa está passando por um problema, aí vem o outro profissional, não, isso é corpo mole, isso é frescura. E depois vem o próprio governo fazer campanha atrás de campanha de prevenção e combate ao suicídio. São coisas que precisam mudar no nosso país. São coisas que precisam ser debatidas. E eu digo isso aqui, estou falando da área da segurança, mas lamentavelmente isso acontece no meio comum.
cidadão comum que paga o seu INSS, a sua previdência, e aí quando adoece, chega lá para fazer uma perícia que precisa de um laudo, o cara pode estar morrendo. O perito mal olha para a cara do sujeito e fala: você não tem nada não, pode ir embora para cá, pode ir embora voltar pro trabalho. Então quer dizer, até que ponto isso aí não tinha que passar por uma junta especializada, né, para poder saber se a pessoa tá ou não com problema, se a pessoa tá ou não enfrentando a dificuldade. Quantos professores nós temos aí estressados, sofrendo na sala de aula, que não conseguem um afastamento, que tem negado na perícia? Quantos nós temos profissionais de outras áreas da mesma forma? Então são questões que precisam ser debatidas e precisam ser discutidas. Ou então não me venham com demagogia de campanha de prevenção a suicídio por depressão, por doença psicológica, porque acaba sendo demagogia. Se o sujeito que está doente apresenta um laudo de um profissional especialista na área e tem negado, para que serve campanha? Isso tem que ser debatido. Isso tem que ser debatido. E não é só na área da segurança pública não, gente. É em todos os setores. Nós estamos menosprezando as pessoas. Ninguém sabe o que passa na cabeça de ninguém. Aquela história de que quem quer suicidar não avisa, muito pelo contrário. Muitas vezes o cara não só avisa, como ele grita. Ele pede socorro porque ele não está suportando mais a dor que ele está sentindo. Ninguém dá ouvido. Aí quando acontece, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, talvez estaria aqui entre nós. E a família desse policial? E os filhos, crianças desse policial? Que amor essa família vai ter por uma instituição que para nós é sagrada e gloriosa, como a Polícia Militar, quando os filhos, um pouco mais crescidos, entenderem que a instituição que o pai tanto defendeu, em nada ajudou para evitar a sua morte. Em nada ajudou. Vocês acham que essas crianças vão amar a polícia? São os caras que saem de casa para nos proteger, para nos defender, e que são tratados dessa forma. Vamos parar com esse negócio, gente. Hierarquia, disciplina tem que ter em qualquer etapa, em qualquer atividade. Agora, uma coisa é hierarquia, uma coisa é disciplina, e outra coisa é perseguição. Outra coisa é falta de amor ao próximo, é falta de sensibilidade com o que o sujeito está atravessando, com o que o sujeito está passando. Eu não sei qual foi o erro que o Cabo Leandro cometeu. Dizem que foi bico. Se foi, e se era tão grave, né, a punição não seria a transferência. Não seria a transferência. Isso eu tenho certeza absoluta. Se fosse tão grave assim, jamais seria a transferência. A punição seria muito pior. Isso aí é o sofrimento de uma família que está despedaçada, como inúmeras outras que estão gritando e pedindo socorro e que não encontram um amparo onde deveria. Porque as instituições é que deveriam preservar os seus profissionais, os seus trabalhadores, independente de ser polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, uma emissora de rádio, ou uma prefeitura, ou o governo do estado. A empresa sem o servidor não é nada. E a empresa tem que valorizar o seu funcionário e ampará-lo, principalmente no momento em que ele grita por socorro por uma questão de saúde. 8h07, voltamos já. 98 FM. É o maior sucesso. 98. Você está ouvindo Conexão 98 com Vanilson Souza. Notícias. 8h15, 3 pessoas foram conduzidas, acusadas de envolvimento com o roubo de uma motocicleta, registrado no final de semana no município de Poté. Um adolescente e 2 maiores. Vamos às informações de como tudo aconteceu com o Cabo Fagundes, da Polícia Militar.
Na tarde desse sábado, os militares de serviço na cidade de Malacaxeta avistaram um indivíduo aparentemente menor conduzindo uma motocicleta XRE da cor preta, ocasião em que o indivíduo demonstrou excessivo nervosismo ao perceber que seria abordado, tentando empreender fuga, saindo correndo pelas ruas do centro, sendo perseguido e alcançado após algum tempo de fuga, ocasião em que foi identificado como menor e indicou um outro autor em relação ao crime de receptação da motocicleta que ele conduzia, motocicleta essa furtada na cidade de Poté na madrugada do dia anterior, e assim os militares, com o apoio de uma guarnição policial da cidade de Franciscópolis, local onde se homiziava um dos receptadores ou possível autor do furto dessa motocicleta, o que ainda será averiguado pela Polícia Judiciária, e lograram êxito então também na prisão desse indivíduo, o qual recebia suporte de um comparsa para a fuga, sendo abordado então e recebendo voz de prisão, assim como esse indivíduo que oferecia fuga a esse primeiro autor. E durante levantamentos preliminares, devido a contradições naquilo que disseram aos militares envolvidos na ocorrência, verificou-se que os três, na verdade, agiam em conjunto em relação à tentativa de retirar a motocicleta furtada da região de Malacaxeta e Franciscópolis, possivelmente tentando levá-la para a cidade de Angelândia ou Capelinha. Teria um destino incerto. Todos os envolvidos, segundo registros policiais, são investigados, já foram presos, apreendidos por crimes como receptação, roubo, furto, particularmente de veículos, em especial o menor apreendido na data de hoje. Já foi apreendido na sua cidade de origem, cidade de Angelândia, por ato infracional idêntica à natureza ao que hoje foi cometido por ele, bem como os dois presos maiores possuem também uma ficha criminal que os vincula a atividades criminosas, particularmente os crimes contra o patrimônio. Chama a atenção a situação de um dos presos, justamente por se encontrar ele ainda em cumprimento de pena, tendo progredido recentemente, estando atualmente cumprindo prisão domiciliar, a despeito de que é suspeito de outros crimes como furtos recentemente ocorridos em Malacaxeta e Franciscópolis. 8h17, agora o seu sonho tá na mão. Com o consórcio nacional Nanuc, você pode adquirir o seu carro ou motocicleta, novos ou seminovos, e ainda consórcio de serviços. É isso mesmo, com o consórcio de serviços você pode fazer sua cirurgia plástica, uma viagem de cruzeiro, programar o seu casamento, a faculdade e muito mais. Olha, as parcelas do consórcio nacional Nanuc cabem no seu bolso e você não paga nada, absolutamente nada de juros. Ligue 3522-3654, 3522-3654 ou chame pelo WhatsApp. Esse número é também um WhatsApp comercial, 3522-3654. Com o consórcio nacional Nanuc é assim, o seu sonho tá na mão. Avenida Luiz Boali, 629, no antigo ponto final de ônibus. Dê uma passadinha lá e eu tenho certeza você não vai se arrepender. Vamos agora aos reflexos da legislação que pune com mais rigor transportadores alternativos. Os reflexos estão sentidos no comércio de Teófilo Otoni e da nossa região, até no mercado municipal. É o que diz, por exemplo, Salles Gazel, no áudio enviado aqui para o Conexão 98 na semana anterior. Estamos numa situação em Teófilo Otoni, o comércio calamitosa, porque começou a prender à tarde a Polícia Rodoviária Estadual, todos os carros da van da região de Teófilo Otoni, Brejão, Maravilha, Pedeciane, todos esses lugares. Foi a maior guerra ontem, caminhão guincho carregando, tirando feira do povo, compras do povo e passando para outros ônibus. Então, desespero dos pequenos, dos carros alternativos, que traz o povo mais humilde, o povo trabalhador, para os médicos, para dentista, para fazer compras na nossa cidade. Então é uma situação calamitosa. Estamos com 99%, uma reunião no gabinete do prefeito,
para decidir que vai se acontecer. Vamos a Belo Horizonte para ver se conseguimos revogar o decreto do governador, juntamente com a Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa do Estado. Nos ajuda aí, comenta isso, porque nós temos que procurar ajudar essa classe trabalhadora que estão quase passando fome, Vanilson. Você é um jovem, sempre está do lado do povo mais pobre, e igualmente eu, Salles Gazel, tivemos reuniões ontem, como você sabe muito bem, porque vamos legalizar, mas está acontecendo uma injustiça, a lei federal e o decreto do governador do estado. 8h21. Olha, do alicerce ao acabamento que você precisar em madeiras, a Madeireira Maringá tem. São mais de 50 anos de tradição e qualidade em madeiras aparelhadas, portais, janelas, tábuas, telhas coloniais e muito mais. A Madeireira Maringá conta com uma linha exclusiva de telhas esmaltadas. Muito mais beleza, rendimento, qualidade insuperável. Faça um orçamento sem compromisso e compare o custo-benefício. Vá correndo para a Madeireira Maringá, Rua Miriam, 288, no bairro São Cristóvão. O telefone 3522-5666. E atenção, hein? A entrega da Madeireira Maringá é super rápida, para que sua obra nunca fique parada. E a Madeireira Maringá atende a Teófilo Otoni e toda a nossa região. 8h22. Bom dia, Vanilson. Por favor, estamos fazendo mais um apelo a você. Todo ano é a mesma coisa. Nós, aqui do Alto Viriato, a nossa rua não tem rede de esgoto, não tem calçamento. Vanilson, cadê a prefeitura? Cadê o poder público que entra ano, sai ano, não faz nada por nós, moradores da rua José Maria de Souza e da rua Uruguai, aqui do Alto Viriato? Estamos sofrendo com estas péssimas condições. É o Manuel que faz esse apelo aí. E é verdade, né? Entra ano, sai ano, mesma reclamação da rua Uruguai, mesma reclamação da rua José Maria de Souza. Lugar que não tem rede de esgoto ainda, até hoje não tem rede de esgoto, não tem calçamento, e a coisa vai só ficando largada. Aí entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador, e ninguém resolve o problema dos moradores lá desse local, que mais uma vez estão aqui pedindo, apelando a 98 FM para cobrar providências em relação a essa situação. Vanilson, bom dia. A novela Copasa continua. Falta água no bairro Felicidade todos os dias. A água só chega à noite. As contas para pagamento, estas nunca faltam. Vem num preço muito alto e a gente paga mesmo com a água faltando. Eles poderiam dar pelo menos um desconto, né? Já que nós, moradores, ficamos mais tempo sem água do que com o precioso líquido nas nossas torneiras. A reclamação é de Maria Prates, que vai além e diz que os moradores lá têm que comprar água para beber. A Copasa pode, eu já cansei. Sinceramente, já cansei de cobrar, de discutir, de falar com a Copasa. Ninguém consegue aqui nessa cidade, eu não consigo entender. A prefeitura, que é a dona da concessão, não tá nem aí. Não tá nem aí. Essa que é a verdade, tá nem aí. Ah, eu multei a Copasa. Multa nada, entra com um processo aí pra poder caçar a concessão, enquanto eles não resolverem o problema. Que eu quero ver, faz como outras cidades, faz como Andradas fez lá, na região sul do estado. Que eu quero ver se não resolve. Tá bom? Agora é difícil, viu? Aí vem o ano que vem, é a mesma coisa, a mesma promessa, mesmo lenga-lenga no ouvido da gente. É miúdo de político, já dizia o famoso Zé Lezinho da Paraíba. É o ano que vem, é dia de ouvir os moído de político. 8h25, voltamos já. E eu vou falar e cobrar aqui, ó, que os vereadores acham que nós esquecemos da redução do número de parlamentares na Câmara Municipal. Eles estão aí, ó, empurrando com a barriga. Não votaram o negócio em segundo turno, não. Não votaram o negócio em segundo turno, não. Ô Cajaíba, ô José Roberto Cajaíba,
Cadê a redução dos vereadores? Calou por quê, Cajaíba? Vai falar mais nada não? Vai esperar passar, né, pra próxima legislatura? Pra manter a mesma coisa? Tá, tamo de olho. Vou continuar cobrando, eu não esqueci não. 8h25, voltamos já. Oito horas e 31 minutos, vamos começar falando do futebol regional. Essa semana, a 98, valorizando o esporte aqui de Teófilo, da nossa região, com transmissões ao vivo, prioridade para a decisão da Copa Certo de Futebol Master, que aconteceu no sábado, empate 0-0, Sporting Cristal e América de Teófilo Otoni. O time do distrito de Mucuri ficou com o título. Helder Sena, bom dia, bem-vindo aqui ao Conexão 98. Bom dia, Vanilson, bom dia, Gemiro, bom dia, nosso querido João Vitor tá por aqui também. Pois é, Vanilson, nesse final de semana tivemos tivemos Teófilo Otoni em campo duas vezes, né? Uma pela Copa União Master e outra pela Copa Aranãs. Pela Copa União Master, o Teófilo Otoni tinha que vencer o jogo lá em Mucuri por um gol de diferença para levar para os pênaltis e 2 gols de diferença para ser campeão direto. Não conseguiu nenhum nem outro, empataram e o Mucuri se sagrou campeão da Copa União Master 2019. Só lembrando que Mucuri é distrito, faz parte de Teófilo Otoni e muitos jogadores de Mucuri moram aqui. Ficou em casa. Ficou em casa e moram aqui em Teófilo Otoni, então ficou em casa a Copa União Master Certo de Distribuição. E outra decisão regional de um torneio que é um dos mais interessantes do interior de Minas Gerais, a Copa Aranãs de Futebol. O time de Teófilo Otoni venceu a primeira 1-0, gol no apagar das luzes, foi pra lá pra jogar por um empatezinho, Helder Sena, mas perdeu por 2 gols de diferença e ficou sem o título. Aranãs campeão. 2-0 pro time do Aranãs, 7 vezes campeão da Copa Aranãs. Agora tem um detalhe, Vanilson, 2-0 pro Aranãs, mas o placar não descreve muito o que foi o jogo não, viu? O Teófilo Otoni criou muitas oportunidades, tanto que o goleiro Biel foi eleito o melhor jogador em campo. O goleiro Biel, que é o goleiro do Aranãs, ele foi eleito o melhor jogador em campo ontem. Então o Aranãs venceu bem, 2-0, fez uma belíssima campanha, merecido o título, mas no jogo de ontem em si, o Teófilo Otoni mereceu a melhor sorte, já que o goleiro Biel foi o destaque do Aranãs, pegou muito, pegou tudo. E aí o Teófilo Otoni não conseguiu fazer pelo menos um golzinho, que se fosse 2-1 iria pros pênaltis, né? Mas aí 2-0 deu Aranãs, 7 vezes campeão da Copa Aranãs. Agora vamos falar de Brasileirão. Helder Sena, a primeira pergunta do Campeonato Brasileiro, antes de entrarmos nos times de Minas. Aliás, isso aí a gente estava assistindo ontem, os principais debates esportivos das emissoras do Brasil. E para saber o seguinte, o título do Campeonato Brasileiro já está definido? Na sua opinião, o Flamengo já é o campeão brasileiro depois do tropeço do Palmeiras, que empatou na Arena da Baixada com o Atlético Paranaense? Mesmo se o Palmeiras não tivesse empatado ontem, tivesse ganhado ontem, para mim o Flamengo já é campeão, a minha opinião. Não só pela quantidade de pontos que tem de diferença pro Palmeiras, mas 10 pontos agora. 10 pontos agora, mas pelo futebol que vem apresentando. Eu não vejo ninguém jogando o futebol que o Flamengo vem jogando. O Flamengo tem muita qualidade, é muita qualidade junta, mano. Do meio campo pra frente é muita qualidade juntos, vários jogadores ali de muita qualidade. E gosto de destacar sempre o Gerson, que pra mim carrega o Flamengo nas costas. Joga muito o garoto Gerson. Joga muito, tá jogando muito, merece chance da seleção brasileira, inclusive. Tá jogando bola demais o Gerson, muita bola mesmo. E ontem foi autor de gol, inclusive. E ele tá carregando o Flamengo nas costas. Tem destaques aí do Gabigol, do Everton Ribeiro, de outros jogadores, Bruno Henrique. Mas ao meu ver, e a gente já fez jogos do Flamengo ao vivo esse ano, o Gerson pra mim é o melhor jogador do Flamengo disparado. E era um cara ninguém dava nada por ele, né, Helder? Pelo menos não era tão observado assim, tava na Roma, não é isso? Tava lá na Itália, né? Não é que ele não era observado, é que talvez os times não tinham o dinheiro que o Flamengo tem pra trazê-lo, né? Então o Flamengo tinha dinheiro pra trazer e trouxe, né? Porque ele, desde quando ele surgiu no Fluminense, no passado, que ele foi vendido com apenas 18 anos de idade, ele já se destacava. E olha que ele jogava de camisa 10, era meio atacante. E no Flamengo ele joga de segundo homem. Volante, ele é um segundo volante que chega muito na frente e ele arma o time do Flamengo todo. Pra mim, é o melhor jogador disparado do Flamengo. E volto a dizer, o Flamengo pra mim já é campeão, não pela distância de pontos que tá pro Palmeiras, mas pelo futebol que vem apresentando. Eu não vejo time nenhum chegando perto do que o Flamengo tá jogando. Eu não vejo poder de reação do Palmeiras para que o Palmeiras consiga alcançar o Flamengo, e não vejo o Flamengo perdendo tantas partidas assim no restante do campeonato. Restam 11 rodadas agora, né?
11 rodadas para acabar, o Flamengo tá com 10 pontos. O Flamengo tem que perder aí pelo menos 4 partidas seguidas e o Palmeiras ganha 4 partidas seguidas. Então eu não vejo isso acontecendo. Pois é, e agora vamos falar dos times mineiros. Foi a rodada dos sonhos pro futebol de Minas Gerais. O Atlético Mineiro derrotou o Santos pelo placar de 2-0 ontem na Arena Independência, voltou a jogar bem e o Wagner Mancini, que assumiu o time recentemente, está invicto aí, né, Helder? É verdade, e o Wagner Mancini, ontem ele deu meio que um cala-boca na torcida do Atlético, porque mais de 90% da torcida do Atlético não queria a vinda do Wagner Mancini. E ontem ele armou um esquema que anulou o Santos. Colocou o Hever de volante, né? O Hever já tinha jogado de volante contra o CSA e ontem, o esquema que ele colocou no jogo ontem, ele anulou o Santos. O goleiro Cleiton ontem sequer foi acionado. Ele sequer teve lances difíceis para ele no jogo ontem. O Atlético não sofreu com o Santos ontem. O Atlético controlou o jogo o tempo inteiro. Já com 20 minutos do primeiro tempo, já estava vencendo por 2-0 e controlou o jogo o tempo inteiro. Não tomou grandes sustos, fez o que tinha que fazer. O Wagner Mancini, ao meu ver, deu um nó ali no esquema do Sampaoli, que nada pôde fazer, e o Atlético venceu e venceu bem, venceu convencendo, e alguns jogadores que não vinham rendendo, rendeu. Ontem, por exemplo, para mim o melhor jogador em campo foi o Natan. Natan jogou muita bola ontem, então o Atlético venceu e venceu bem, importante vitória, uma vitória que traz a confiança de novo. O time já tinha muito tempo que não vencia no Campeonato Brasileiro, vai a 35 pontos e já dá aquela respirada, dá aquela tranquilizada e ganha uma confiança para a sequência do campeonato. Quem deu uma respirada e uma aliviada boa foi o Cruzeiro, que pelo menos até hoje à noite tá fora da zona de rebaixamento, venceu o Corinthians lá na Arena Corinthians, lá em Itaquera, pelo placar de 2-1 de virada. Aliás, um gol do Ederson, né? Um presentaço ali pro Ederson, um lance em que o Bandeira levantou a bandeira, teve muita reclamação do Carille, mas na verdade o que importa é a vitória. E o Cruzeiro, pelo menos até a conclusão da rodada hoje à noite, tá fora da zona de rebaixamento. E ninguém esperava essa reação, né? Vencer 2 grandes seguidamente. O São Paulo no Mineirão e o Corinthians fora de casa, times que estão brigando na parte de cima da tabela. Como eu costumo dizer, são vitórias que trazem a confiança, né, Vanil? São vitórias que podem mudar os ares. São vitórias que podem mudar tudo na história do Cruzeiro nesse restante de campeonato. O Cruzeiro venceu 2 adversários dificílimos, o São Paulo dentro do Mineirão e o Corinthians lá em Itaquera, né? O Corinthians decepcionou seu torcedor, porque o time do Corinthians, pelo amor de Deus, não jogou nada também, assim como o São Paulo não jogou nada contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não tem nada com isso, fez o seu papel, venceu as 2 partidas, tá fora da zona do rebaixamento e 2 vitórias importantíssimas para trazer a confiança de volta, para colocar o Cruzeiro novamente brigando aí para ficar cada vez mais longe dessa zona do rebaixamento. E hoje os cruzeirenses secando o Ceará e secando o CSA. O Ceará joga contra o Bahia, lá em Salvador, e o CSA pega o Botafogo do Rio de Janeiro. Se um desses 2 vencer, o Cruzeiro volta para a zona do rebaixamento. Então o Cruzeiro tem que secar um desses 2 aí para não voltar para a zona do rebaixamento. Tem que secar os 2, na verdade, né? Os dois, né? Os dois, é verdade. Apesar de que o Flamengo, e se um dos 2 vencer, o Cruzeiro volta. O Flamengo ontem deu uma ajuda boa pro Cruzeiro também, segurando o Fluminense. O Flamengo derrotou o Fluminense por 2-0 no Maracanã. Quer dizer, o Cruzeiro fica aí a 2 pontos apenas do tricolor carioca. E vai enfrentar o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza no próximo jogo, né? Tem o próximo jogo do Cruzeiro no final de semana é exatamente contra o Fortaleza. O Cruzeiro, só confirmar aqui, Vanilson, o Cruzeiro enfrenta Fortaleza, sábado, 21 horas. Exatamente, 28ª rodada, né? O Cruzeiro recebe o Fortaleza sábado no Mineirão, né? E aí os adversários diretos do Cruzeiro para o rebaixamento, contra o rebaixamento, o Ceará recebe o Vasco da Gama, lá em Fortaleza. E o Vasco tá numa recuperação. O Fluminense pega a Chapecoense, né? O Avaí já não vai, pega o Palmeiras, e o CSA tem um compromisso complicadíssimo, né? Que pega o Flamengo. Facinho pro CSA. Pega o Flamengo. Então, o Cruzeiro tem tudo para se manter fora da zona do rebaixamento. Se hoje os resultados forem favoráveis, CSA e Ceará não ganharem, dificilmente na próxima rodada eu acho que o Cruzeiro volta para a zona do rebaixamento. 8h40, obrigado a todos pelo carinho, obrigado pela audiência. Volto logo mais às 18 horas, Jornal da 98. Fique ligado porque hoje tem um Momento Saúde no Jornal da 98. Forte abraço a todos, uma ótima semana e bom dia. Você ouviu Conexão 98, a notícia com imparcialidade e credibilidade.